Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celk. Sou o César e nesse tutorial será apresentado como validar cadastro único por CPF no Laravel 11 e acrescentar a máscara no campo CPF, isto é, eu tenho campo cadastrar, alguns registros já estão cadastrados, por exemplo, o registro este usuário, em seguida este CPF. Será que eu consigo cadastrar um novo usuário com este e-mail, em seguida com este CPF que está cadastrado? Se eu clicar em cadastrar, e-mail já está cadastrado, CPF já está cadastrado. Não consigo cadastrar, se eu colocar César 7, tento cadastrar, o e-mail já não apresentou erro, somente apresentou em relação ao CPF. Coloco o CPF, esta máscara também será implementada durante a aula se eu clicar em cadastrar, usuário cadastrado com sucesso, e tenho o usuário cadastrado. Tanto no campo eu tenho a máscara, como também na hora de listar, mas no banco de dados não é salvo esses caracteres, somente é salvo o número relacionado ao CPF. É essa restrição de registro único por CPF que será implementado nesse tutorial. Para começar, eu abro o servidor local XAMPP, inicio o MySQL, também o Apache, em seguida abro no gerenciador de arquivos, acessei o XAMPP, em seguida o diretório Celk, diretório que eu sempre utilizo nos tutoriais, abro esse diretório no editor Visual Studio Code, após ter aberto, venho em terminal, novo terminal, executo o comando para criar um projeto Laravel. Criou o projeto corretamente, posso startar o mesmo. Após ter iniciado, abro no navegador, simplesmente colocando o endereço que é apresentado, 127, em seguida porta 8000. E tenho o resultado padrão do Laravel. Mas eu quero implementar um formulário. Para isso, venho na parte de rotas, em web, eu apago isso daqui, diminuo o tamanho para conseguir visualizar melhor. E acrescento as rotas. Preciso criar esta controller, abro um novo terminal, utilizo PHP, em seguida artisan make para criar alguma coisa, sendo a controller, e colo user controller. Criou a controller, posso conferir se realmente criou. Sim, simplesmente coloco o cursor no final, Ctrl espaço para incluir na parte superior. Está criado a rota raiz para a página listar, a rota para carregar o formulário e a rota para cadastrar o registro no banco de dados. Eu preciso criar esses respectivos métodos. Primeiro eu crio o método listar. Você pode pausar a aula e copiar o código fonte. Eu simplesmente estou recuperando os registros do banco de dados, incluindo a paginação, em seguida retornando para uma view. Eu retiro esta paginação, eu recupero todos os registros. E preciso criar agora esta view. Dentro do resource, dentro do diretório view, eu crio um novo diretório com o nome de users e em seguida arrasto este bem-vindo para users e altero, ao invés de ser bem-vindo, altero para index e internamente apago tudo e começo o HTML, seleciono HTML5, a estrutura básica, coloco português Brasil, em seguida também um título para ser apresentado na aba do navegador. Será que eu consigo acessar agora? Quando eu acessar a rota raiz, deve carregar esta controller, o método index, eu abro esta controller e tenho o método index que está recuperando os registros do banco de dados e carregando esta view. E no momento esta view não possui nada, somente o título na aba, e temos aqui o título na aba do navegador. E eu preciso listar os registros. Para agilizar, eu colo algo já pronto, listar os usuários, tenho o link para a página cadastrar, eu comento esta linha, e depois listar os usuários. Eu não tenho ainda a coluna CPF, eu preciso criar. Somente tenho o ID, nome e e-mail, somente essas colunas. Mas se eu tentar listar, eu ainda não consigo listar porque eu não tenho a base de dados criada. Venho no arquivo env, altero o projeto com o nome de Celk,
em seguida o time zone posso mudar para América São Paulo, e também o endereço, a URL não é essa daqui, simplesmente copio do navegador e substituo neste local, somente retiro a barra no final. O idioma é português Brasil e banco de dados, preciso colocar que será utilizado o MySQL. Eu iniciei o MySQL no XAMPP, posso utilizar. E no XAMPP, o banco de dados, no meu caso, está local, porta 3306, uma base de dados Selk, usuário e a senha padrão do XAMPP. Agora sim eu posso executar as migrations. Será que já tem alguma migrations criada? Venho em migrations, sim, tenho as migrations padrões. CLS para limpar, executo PHP Artisan, em seguida migrations para executar as mesmas. Mas eu quero executar, não é criar, então é migrate. Simplesmente dou um Enter. Existe a base de dados Selk? No meu caso, não. Se eu acessar localhost e em seguida dashboard, venho em phpMyAdmin, não tem a base de dados Selk. Quero que seja criado? Sim, simplesmente dou um Enter, criou a base de dados e as respectivas tabelas. Conferindo, exato, tenho a tabela Users, mas nessa tabela Users eu quero acrescentar mais uma coluna CPF. Primeiro eu limpo o terminal, em seguida PHP Artisan make para criar alguma coisa. Eu quero criar uma migrations com o nome de add. Quero adicionar a coluna CPF na tabela Users. No final coloco a palavra table. Enter para criar esta migrations, criou a mesma e internamente preciso acrescentar a instrução para criar uma nova tabela. Adicione a coluna CPF na tabela Users, depois da coluna e-mail, o valor é único e pode ser nulo. E quando eu quiser realizar um rollback, ele exclui a tabela CPF. Criado a migrations, só executo. Clico na seta para cima para recuperar o comando php artisan migrate, executou, confiro no banco de dados, venho em estrutura na tabela users, eu tenho CPF sendo chave única depois da coluna e-mail. E-mail também é único. Ambas colunas são únicas. Acrescentado a coluna que será trabalhado, posso ver se encontrou algum registro. Nenhum usuário encontrado, por quê? Eu não tenho nenhum registro cadastrado. Bora implementar o formulário cadastrar. Eu tenho a rota criada, inclusive aqui eu tenho o link, e se eu abrir, venho em web, eu tenho esta rota cadastrar em user controller. Preciso criar este método. Abro a controller e abaixo do listar, eu crio o método cadastrar e deve carregar uma view. Esta view não tenho ainda criada, crio ela sendo create, em seguida estou utilizando o Blade. Acrescento a estrutura básica do HTML5, também altero para português Brasil e também um título na aba do navegador. Conferir se eu consigo acessar o cadastrar. Carregou corretamente, somente não tem o formulário. E como mágica, aparece o formulário pronto. É claro, eu implementei offline para agilizar. Acrescentei o título, cadastrar, depois um link para o listar e o formulário envia os dados para esta rota. Confiro se eu tenho esta rota criada, venho em web, store, sim, está criada, então posso utilizar. Envia os dados através do método post, CSRF, em relação a segurança, campo nome, e-mail, senha e CPF, e no final cadastrar. Tento abrir esta página e tenho o formulário. Listar, funcionando o link. Agora falta implementar este método para receber os dados. Eu tenho esta rota, agora só implementar este método. Abro o user controller e abaixo, fecho o web, crio o método store e estou chamando
user request. Eu ainda não tenho user request responsável em validar. Pego o PHP Artisan para facilitar PHP, em seguida Artisan make para criar alguma coisa, sendo o request responsável em validar. Confiro se criou, venho em request, sim, criou user request e neste local eu implemento a validação. Quero que utilize a validação, não esqueça de alterar para true, senão não funciona. E o que eu quero validar? Primeiro, o campo name. O campo name ele é obrigatório, então simplesmente coloco required, tenho D no final, depois a coluna e-mail. Esta coluna ela é obrigatória, além de obrigatória, deve ser do tipo e-mail. Coloquei o pipe, novamente o pipe. Agora vem o objetivo do tutorial, indicar que o registro é único na tabela users e se existir algum valor na coluna e-mail deve retornar erro. E quando eu estiver editando, também já vai estar preparado. Eu crio aqui acima o seguinte. Pego uma variável user ID, recebe os dados do usuário. Pego o cifrão this, a pseudoclasse, em seguida route e recupero os dados do registro no banco de dados. Se for editar, também funciona. Se cifrão user ID for true, então utilize o cifrão user ID. Se não, deve utilizar nulo. ID, faltou agora nulo. Estou utilizando a expressão ternária. Além do e-mail, eu também quero validar o CPF. Eu copio isso para agilizar, altero para o campo CPF, eu coloquei CPF, nome, e-mail, CPF, ok. E o CPF é obrigatório, retiro do tipo e-mail único e é a coluna CPF. Tem a coluna CPF no banco de dados? Visualizar, sim, tem a coluna CPF e verifique se algum usuário já tem este CPF, mas se for editar, ignore o próprio usuário. E para finalizar também temos a senha, password, e esta senha ela é obrigatória e além de obrigatória se existir, não, sempre vai ser obrigatória. Pipe mínimo 6, no mínimo 6 caracteres, não pode ter menos do que 6 caracteres. No momento a validação já é o suficiente, mas eu quero criar mensagens personalizadas. Público, em seguida a palavra reservada e você utiliza este nome para o método. Ele retorna um array, somente faltou completar, agora sim, array, coloco um return, conforme está indicando, é um array que deve ser retornado e acrescento as mensagens de erro personalizada. Para o campo name, quando for em relação à validação do obrigatório, deve apresentar a seguinte mensagem de erro. Campo nome é obrigatório. E tenho as próximas mensagens de erro. Para agilizar, como passe de mágica, aparecem as outras mensagens de erro. Implementada a validação, está aqui, só falta incluir na controller. Agora temos a validação. Se eu testar, será que funciona? Clico em cadastrar, não apresentou a mensagem de erro. Eu crio um diretório componente dentro do resource, acesso o diretório view e o diretório que eu citei, componente. Dentro desse diretório, crio um arquivo com o nome de alerta, quero utilizar o Blade e finalizo com PHP. E quero apresentar a mensagem de erro e sucesso. Coloquei algo já pronto. Se existir, na seção o sucesso apresenta a mensagem da cor verde. Se houver erro, apresenta da cor vermelha. Se houver erros é esses erros aqui. Deve apresentar também da cor vermelha. Utilizei o laço de repetição para apresentar todos os erros. É alerta, eu posso incluir no arquivo, acrescento abaixo do H2.
simplesmente coloco X, porque eu quero utilizar um componente. Qual é o componente? Componente alerta. Simples assim. Será que apresenta agora? Clicando em cadastrar, campo nome, e-mail, CPF e senha é obrigatório. Eu não coloquei em relação à senha. Conferir aqui no request, eu tenho password, sim, porque está aqui o hífen. É só o required. Tento cadastrar, campo senha é obrigatório. Tem a validação, só falta implementar na controller a parte para cadastrar no banco de dados. Eu simplesmente fecho o user request? Não fecho porque está faltando ainda uma implementação. Depois tenho user controller, é aqui que eu quero implementar. Eu utilizo o DB para utilizar o begin e o commit, dou um Ctrl espaço, e em seguida acrescento este. Observe se você está acrescentando correto aqui na parte superior. Este request eu não preciso, que não é utilizado, eu excluo. Iniciou a transação. Se conseguir executar corretamente, faz o commit. Se não, eu tenho o rollback, não faz o cadastro no banco de dados, e também tenho a exceção. Tenho a mensagem de sucesso e a mensagem de erro, que é apresentado utilizando o alerta. Sucesso e erro, e quando cair na validação, é aqui que deve apresentar as mensagens de erro. A princípio, vai cadastrar? Cadastra, mas o CPF não vai ser cadastrado. Por quê? Quando eu criei o projeto, automaticamente cria a Modules Users, mas não acrescentou a coluna CPF. Eu preciso indicar que esta Modules pode manipular a coluna CPF. Agora sim, nome, e-mail, CPF e senha são as colunas que eu posso manipular os dados. Fecho a Modules, User OK, retorno agora no formulário, simplesmente preencho o formulário com os dados, preciso colocar um e-mail completo, em seguida a senha, e o CPF vai ser de 1 até 11. Coloquei o CPF, tento cadastrar, cadastrou corretamente, mas no listar o usuário não apresentou a mensagem de sucesso. Eu preciso implementar tudo novamente? Isso daqui? Não. Estamos utilizando algo que facilita, componente. Pego este alerta e acrescento no arquivo index. Simplesmente assim. Você pode testar tentando cadastrar um novo registro. Eu não vou tentar para não estender. Ou podemos testar sim, porque agora eu quero fazer a validação do registro único. Não posso cadastrar mais de uma vez o mesmo e-mail, como também não posso cadastrar mais de uma vez o mesmo CPF. Se eu tentar cadastrar, e-mail já está cadastrado. Beleza, estamos validando o único. CPF já está cadastrado. Também estamos validando, restringindo a um único registro por CPF. Mas se eu colocar aqui 2 e aqui 2, eu consigo cadastrar. Só falta colocar a senha agora. Se eu tentar cadastrar, usuário cadastrado com sucesso, beleza, apresentou a mensagem de sucesso e também estou listando. Falta agora em relação ao CPF. Aqui eu havia comentado no início da aula, só retiro o comentário e vai ter o CPF com a máscara. Eu estou utilizando aqui simples funções do PHP para acrescentar a máscara no CPF. Você pode implementar de várias formas, utilizando expressão regular, criando helpers, há várias formas. Somente este users 2 eu não quero. E estamos validando CPF único, mas eu quero acrescentar uma máscara neste campo. Para isso, eu faço o seguinte. Pego e utilizo o VIT que o Laravel nos fornece. Primeiro, npm install para instalar, vai ser criado o diretório Node Modules, diretório que não é liberado para download. O diretório Node Modules não é liberado para download, também não é liberado para download o diretório vendor e também o arquivo env não é liberado. O arquivo env exemplo, ele deve ser um espelho do arquivo env, por isso que eu colei o código do arquivo env no env exemplo. Só retiro esta chave. E como você cria esse diretório e esse outro?
Para isso, eu acrescento uma documentação. Tem os requisitos, como rodar o projeto baixado, tem toda a instrução e o que utilizamos durante a aula. Sequência para criar o projeto, eu instalei o Vite, falta instalar o Input Mask para acrescentar a máscara. Após ter instalado, inicio utilizando o comando npm run dev. Desta forma, eu tenho o PHP iniciado aqui e o Node neste outro terminal. Fecho o arquivo ler, fecho tudo agora e venho e utilizo o seguinte. Dentro do Resource, tenho JS, em seguida o app. E é aqui eu importo o Input Mask que eu instalei. Coloco import, em seguida input. O editor está nos auxiliando, beleza. E abaixo eu acrescento a máscara no campo com Input Mask. Implementei algo pronto e a máscara vai ser neste formato para o campo que tiver o atributo class com o nome CPF. O meu campo CPF tem o atributo class, conferir, venho em view, em seguida user, cadastrar, é o CPF. Cadê? Está aqui, class, ok, CPF. Quando tem ponto neste local, é class. Se tivesse hashtag neste local, seria utilizado o ID. Eu quero class porque assim eu posso utilizar em vários locais, não somente em um único local. Será que acrescentou a máscara? Ctrl F5. Se estiver correto, deve ter acrescentado a máscara. Não, não acrescentou. Por quê? Eu implementei dentro do arquivo app. Este arquivo app está sendo incluído dentro do Vite, mas eu estou utilizando este Vite no nosso projeto? Não. Eu preciso pegar esse resource, em seguida onde está o formulário. O formulário está dentro do cadastrar. E dentro do cabeçalho, utilizo @vite, indicando que eu quero utilizar ele, e internamente crio um array de CSS e JavaScript que eu quero incluir. No momento, é este arquivo que deve ser incluído. Falta um comentário para auxiliar. E agora, se eu der um Ctrl F5, beleza, temos a máscara. Mas se eu salvar agora no banco de dados este registro, eu coloco César, em seguida aqui cesar@celc.com.br. Eu não lembro qual é o usuário que eu tenho cadastrado no banco de dados. O último usuário era o César2, agora será o César3. Então, se é 3, aqui eu coloco também 3. Se eu tentar cadastrar, usuário cadastrado com sucesso, confiro no banco de dados, visualizar e, ok, cadastrou de forma correta, porque eu tenho na controller, user controller, quer dizer, estou retirando o que não for número. Mas, e a validação? Se eu tentar cadastrar, clico em cadastrar, ele apresentou campo CPF é obrigatório. Conseguiu apresentar corretamente. Mas, depende da versão do Laravel que você está utilizando, pode não passar pela validação. Você precisa fazer o seguinte. Venho aqui no Request e crio uma função para remover pontos e traço. Simplesmente acrescento um comentário e posso chamar este método acima. Antes de fazer a validação, pego a pseudoclasse this e em seguida chamo o método para retirar o traço e o ponto do CPF. Aqui eu estou removendo. Vai continuar da mesma forma. Coloco agora César. César3 já está cadastrado. Bora teimar e tentar cadastrar novamente este usuário, CPF, com a máscara. Tento cadastrar. E-mail já está cadastrado, CPF também. Coloco César4 e se eu tentar cadastrar, vai apresentar agora o CPF. E se eu colocar tudo 4, em seguida uma senha, se eu tentar cadastrar, o usuário cadastrado com sucesso. E
se eu conferir no banco de dados, salvou o CPF sem ponto e sem traço. O recomendado é salvar neste formato. Desta forma, eu apresentei para vocês como acrescentar a restrição para que não possa utilizar mais de uma vez o mesmo e-mail e como também não pode utilizar o mesmo CPF mais de uma vez. Se eu tentar cadastrar, CPF já está cadastrado. Além disso, aproveitei e apresentei para vocês como acrescentar máscara no campo, porque eu sei que vai surgir esta dúvida, como acrescentar máscara. Desta forma, eu consegui criar um tutorial com mais conteúdo. Então, o tutorial merece um like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.